Vamos para mais um react aqui desse debate maravilhoso entre Jones Manuel e Wilker Leão. Dessa vez o Wilker Leão, desesperado, convida Jones Manuel para um campeonato de flexão. Ele percebeu que no debate não estava dando certo. Jones Manuel não quis apertar a mão dele, não quis jogar FIFA com ele, sabe? Pediu para ele não ficar de gracinha. E aí ele partiu para a última tacada dele, um campeonato de flexão. Mas antes, ó, olha só, breaking news pra você, hein? Detalhes desse debate. Cadê? Solta a vinheta. Breaking news, CNN. Olha lá, ó. Ó, presta atenção, ó. Ao fim do debate, quase chorando, Wilker ex-Leão começou a bater boca com o Rodrigo e a galera do podcast. Essa informação é verdadeira. Tenho fontes, é verdadeira. Houve bate-boca ao final do podcast. O Jones Manuel já revelou. Temos aqui um print do Três Irmãos Podcast aqui, ó. Falou que armamos uma arapuca pra ele. Então já podemos confirmar a fofoca. Realmente houve bate-boca. O pau torou. Olha lá. Afirmando que ele perdeu porque a galera não confirmou que sou duas pessoas. Antes de sair do estúdio, disse que o diabo é o pai da mentira e que represento o diabo. Tá? Então o pau torou, hein? Escândalo no podcast Três Irmãos. Escândalo no podcast Três Irmãos, chat. O que serve para os estudantes de Santa Catarina. Campeonato de flexão. Que história é essa, sabe? Vários protestos ano passado em Pernambuco em defesa da merenda. Esse ano atrasou a entrega do kit escolar em Pernambuco. Então os alunos começaram as aulas, não tinha farda, não tinha caderno. Esses são os problemas concretos da educação. São os problemas que nossas crianças e adolescentes passam o dia inteiro. Sabe? Essa é o que preocupa os pais e as mães do Brasil. Aí você vem para um debate sobre educação, o sujeito ele tá dizendo assim, mas no programa de pós-graduação do Jones Manuel, quem faz a banca são os professores. É claro, como é na maioria dos programas de pós-graduação do Brasil. Bom, eu não esperaria outra coisa do Mindinho, né? Não esperaria outra coisa do Mindinho, senão uma arapuca pro Wilker Leão. Esse Mindinho... Brasil inteiro. É inacreditável. De verdade, Will, que eu teria vergonha. Tu tá nível caporeso. Já tu pergunta se eu tenho um relacionamento aberto. É um negócio vergonhoso. Toda vez que eu voltar aqui e conversar de novo com o Padre Fábio vai dizer de novo, aquele menino ali passou uma vergonha. Que é inacreditável, de verdade. Eu tô suplicando pra ver se você consegue falar algo útil sobre a educação brasileira, além desse espantalho. Ei, tem marxismo, tem comunismo. Calma, John. Pelo amor de Deus. Rapaz do céu, ai. Tô suplicando. 2 minutos, Wilker, sua réplica. Já dizia o sábio que a prepotência e a arrogância precede a queda, né? Então... Quem que falou isso? Qual é o sábio? É a postura que ele resolve adotar. A minha é de humildade, é de apresentar a realidade com base na minha perspectiva, que é silenciada dentro... Mostrar a realidade com base através da tua perspectiva. Então, se a tua perspectiva é uma perspectiva... E não uma realidade, não um fato. A minha perspectiva da realidade. Então não é uma realidade, você está falando a tua perspectiva a respeito de algo. Não... Dentro desse âmbito universitário mesmo. Só que chega... Então fala. Não, mérito da questão aqui, porque vocês estão vendo o comportamento de ambos, né? Ele diz que é padrão ter professores numa banca de pós-graduação. Realmente, é disso que eu estou falando. O problema está aí. Um dos principais problemas, foi assim que eu abri minha fala, está na pós-graduação nesse sentido de produção acadêmica, que a gente tem essa inviabilização de quem pensa diferente. Chegar lá, entrar lá. Não é óbvio isso? Eu não li para vocês aqui. Talvez nem dê de ler o resto, porque eu tenho que tratar do óbvio aqui, né? Como que deveria ser? Essa que é a questão. Estou apresentando uma solução. Um concurso público. Porque a modalidade de administração pública para você ingressar em qualquer coisa deveria ser aos moldes de um concurso público. Por isso que eu citei aqui o CESP, a FGV, porque geralmente é assim um concurso público, né? Você pega uma banca de fora, tecnicamente imparcial ali, que vai fazer uma avaliação de alguém que vai ingressar, por exemplo, no governo federal, no Ministério da Economia. Você acha que se você colocasse os membros lá, os funcionários do Ministério da Economia, ia acontecer o quê? Fechada, igual é nos programas de pós-graduação, e por isso muitas pessoas lá, como o Júnior... Mas o que ele acha que professor é? Será que ele acha que professor entrou ali, já tá passando na rua, tu falou, tamo com uma vaga aqui, ó, CLT, quer pegar ou largar? Professora, CLT,
Prefiro PJ. Não, dá pra PJ também. Será que ele esqueceu que o professor é concursado? Estão lá. Não necessariamente, não vou nem fazer um juízo de mérito, porque eu não li nada dele, mas não necessariamente é por causa da sua capacidade, porque não dá pra avaliar objetivamente. Ah, é verdade. Eles procuraram no Discord da Soberana. A faculdade entra lá no Discord da Soberana. É pra todo mundo. @Everton. Pessoal da Soberana, estamos com vaga aqui, ó. 3 vaguinhas pra banca, PJ, nota fiscal emitida em 90 dias. 1.500 conto. Pá. Você tá entendendo? E aí ele disse também, querendo me atacar na subjetividade aqui, que eu nunca cumpri um dia de serviço público. Você já cumpriu em quê, Jones? Porque eu servi por 8 anos o Exército Brasileiro. Paguei muita flexão lá. Você fala também sobre... Trabalho, foi fazer flexão, pô. Isso é um trabalho, é isso que se faz. Capacidade física, né? Depois a gente pode pagar umas flexões aqui, ver quem faz mais, né? Mas... Muito se fala de capacidade física. Ele tá falando isso pra um cara de 1,90 m que levanta 120 kg no supino. Tá? 120 kg no supino. 8 anos de serviço na caserna. Teste recente de testosterona do Jones livre. De testosterona do Jones. Teste recente. Tive acesso. Tive acesso exclusivo. 1,3K. Natural. Exame recente. Você já cumpriu algum servindo o seu país? Esse é o meu histórico. Ó... fazer bizarro, flexão. Né? Você tem que ouvir assim de um cara como o Jones, que fica propagando comunismo aí nas universidades, na web, né? Falar sobre alguém que já ralou. Na web. Web, parece minha mãe. Web. Tanto como eu. 5 minutos, Jones. Histórico de... Não, sua pergunta, desculpa, sua pergunta. Tá. 3 minutos pra você perguntar. Foi mal. Gente, assim, eu tô um pouco chocado. O Wilker, ele acabou de me chamar pra pagar flexão, ele quer ver meu braço. Enfim, vamos tentar aqui manter a seriedade em respeito a você que tá acompanhando esse debate. Veja, um dos problemas que a gente tem no Brasil... Pronto, aliás, antes de entrar na pergunta, tem uma coisa muito importante. O Wilker, ele acabou de confundir um concurso público para assumir um cargo público com a seleção de pós-graduação. Gente, são regimes jurídicos diferentes. Um pós-graduando, ele não é um funcionário público, ele é um pesquisador. E a entrada nesse programa de pós-graduação está submetida tanto ao regimento da universidade quanto ao regimento da pós. O regimento do programa de pós-graduação, ele se adequa ao regimento da universidade. Então, sim, gente, é diferente a entrada num programa de pós-graduação e um concurso público para ser trabalhador da Petrobras, para ser trabalhador do Ministério do Planejamento, para ser trabalhador da Caixa, do Banco do Brasil. Quando você vai fazer um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil, sim, é uma banca que faz a prova, não é o próprio Banco do Brasil. Mas são coisas diferentes, Wilker, pelo amor de Deus, sabe? Aliás, é comum nos programas de pós-graduação em doutorado não ter prova, ter análise de projeto e defesa do projeto. Isso não é uma anomalia, isso é comum, enfim. É até surreal tá tendo que explicar isso, mas é bom que o Wilker vai aprender a aula sem atrapalhar a aula, né? Wilker, vamos ver se você está preocupado realmente com a politicagem. Veja, o Brasil tem eleições a cada 2 anos, né? Os professores da rede básica do país, a cada 2 anos eles sofrem um constrangimento muito grande. Por quê? Está crescendo o número de professores em contratos precários e não em concurso público. O professor em contrato precário, a média é um contrato de 1 ano ou 2 anos e que ele não tem estabilidade, ele não tem plano de cargos e carreiras, ele tem salário menor, ele pode ser demitido a qualquer momento, ele fica sob pressão permanente para ver se o contrato vai ser renovado ou não. O que acontece em cada eleição? Né? O político do momento, o governador, o prefeito, obriga os professores a fazer campanha, querendo ou não, porque se não fizer campanha, depois o contrato não é renovado. Hoje o Brasil, e em todo o país, tem mais professores em contrato precário do que em concurso público. O que é que você acha da situação? O que é que você tem a dizer? O que é que você tem a propor para mudar essa situação? Não faz pergunta. Ele já se perdeu, ele já tá... Não faz isso, Jones. O Jones também pega lá, Jones. Pega leve, pô. Conversando ficar com raiva do Jones. Sabe? Porque
porque quem é professor e professor e está assistindo, tenho certeza que já passou na sua vida, em algum momento, pela situação de ser obrigado a contragosto a fazer campanha eleitoral para alguém, porque infelizmente não tem a estabilidade, não tem a segurança do emprego. Inclusive, Wilker, não pode nem sequer denunciar um caso de corrupção, por exemplo, na escola, porque se você não tem estabilidade, se você denuncia, você cai. O contrato você é botado para fora. Então prejudica tudo o desempenho do trabalho docente. Qual é a sua proposta, a sua ideia para enfrentar? 5 minutos, Wilker. Antes de a gente chegar nesse aspecto, a gente tem sempre que voltar ao óbvio, porque o Jones só trabalha com sofisma. Comunismo, ele vai falar que comunista e tal. Distorção da realidade. Ele faz parecer um argumento verdadeiro de que a natureza jurídica é distinto de um processo de seleção para um programa de pós-graduação no âmbito da administração pública, como para qualquer outra coisa no âmbito da administração pública. A gente precisa esclarecer esse fato que é óbvio para qualquer estudante de direito de concurso público, não precisa estar nem na faculdade, você já tem um conhecimento disso, que é o artigo 37 da Constituição Federal. São os princípios da administração pública, cujo um deles é impessoalidade, publicidade. A gente precisa ter o máximo de técnica, é a conjunção do que esses dois termos, esses dois princípios querem no final das contas. Dar imparcialidade e técnica para que a gente possa ter a seleção mais imparcial possível. É basicamente isso. Então, por exemplo, no âmbito universitário, a gente não tem o Sebrasp aqui no âmbito da UNB fazendo a avaliação para o vestibular da própria UNB? Eu acho que né? Deveria então ser os professores, né, dos departamentos respectivos, já que a lógica é essa. Olha que lógica mais distorcida da realidade dentro do próprio âmbito que ele está querendo trazer como distinto, né? Que é o universitário. Você sabe por que o programa de pós-graduação tem isso? É por causa daquela distorção importante que eu falei que é a base de todos esses problemas que vai dar no ciclo. Desde quem vai ser docente, desde a perseguição na graduação, quem entra ou não no programa de pós-graduação, que é a autonomia administrativa da universidade, artigo 207 da Constituição Federal. Ela pode... O artigo jacaré. Isso é um absurdo. Toda a administração pública tem a noção disso. Toda a administração pública, inclusive a presidência da República, né? Poder executivo, cheio de poder, né, na teoria, não tem autonomia administrativa para fazer o que quiser. Vocês estão vendo o nível? A universidade pode fazer o que quiser administrativamente. Tipo, vou ter que falar de mim novamente, porque demonstra essa realidade também. Me perseguir com base em nada, deturpando toda a realidade do que é o processo administrativo que ela própria estabeleceu em norma. Então, esse é o problema básico que eu estou falando aqui. E o nosso guerreiro pediu para eu não pediu para eu desenhar, então não vou desenhar. Eu acho que ele já entendeu, né? Que é essa questão de mérito da autonomia administrativa, educacional, que permite toda essa bagunça. Então, como eu estou com tempo, eu vou terminar de ler aqui o edital do nosso nobre Jones aqui, para vocês verem o nível da deturpação que é. No item... Deixa eu só me reencontrar aqui, que no item 5.1 é estabelecido que essa comissão avaliadora será composta por 4 docentes do próprio programa de pós-graduação para o qual o candidato está se submetendo e apenas um externo de outro curso. E qual é o problema? Vocês estão vendo? Qual é o problema? Os orientadores do programa de pós-graduação vão fazer a avaliação dos candidatos que vão entrar para eles orientarem. Vocês acham que corre o risco de ele colocar alguém que ele não gosta lá? Vocês lembram, né, que eu li aqui que um dos critérios é entrevista. Primeiro você avalia o projeto de dissertação ou tese, que um é para mestrado e outro para doutorado. Cara, mas não é assim, literalmente no mundo inteiro. Meu Deus, cara, o que ele tá... E aí depois tem o quê? A entrevista. Essa avaliação vai ser subjetiva ou objetiva? Mas pelo amor de Deus, né? Tem nem como fugir dessa realidade aqui. Estuda pelo ChatGPT então aí, faz pós-graduação no Google... No Deep Check lá, sei lá. Pronto, acabou o problema. E aí, diante disso, a gente tem as grandes teses e dissertações que são produzidas lá, né? Olha só o nível, antes disso, né, vinculado à linha de pesquisa. Eu vou ler a linha de pesquisa para vocês do serviço social lá. Direitos, movimentos sociais, relações de exploração agrária, urbana e de opressão. Essa é a linha de pesquisa que você tem que se submeter seu projeto para pesquisar lá dentro. Só que a esquerdismo não é. Então já seleciona, né, só a pessoa de esquerda para estar lá. Mas aí falando aqui sobre as teses e dissertações produzidas, olha elas aqui. A subordinação da agricultura ao capital. Fundamentos da subordinação do trabalho ao capital. A pobreza no contexto da sociabilidade capitalista.
Capitalismo monopolista, produção e reprodução da violência. A relação do suicídio com o trabalho na sociedade capitalista. Mas o que tá errado aí? Mas não existe o capitalismo? Nós não vivemos no capitalismo? O que tá de errado aí? Não entendi. O que ele acha que é o capitalismo? Um folheto da Testemunha de Jeová? Capitalista. A violência no capitalismo contemporâneo, uma expressão de alienação humana. Vocês estão vendo o nível disso aqui? Ué, mas o que tá errado nisso? Não entendi. Está sendo produzido nessa linha de pesquisa que é impossível produzir alguma coisa distinta, algo distinto que seja, que não seja, na verdade, de esquerda, não vou nem dizer que seja de direita, que não seja de extrema esquerda radical vinculada ao comunismo, né? Tá sempre criticando o capitalismo. Vocês viram aqui, né? O suicídio, o trabalho no capitalismo. Mas não tem? A opressão e o capitalismo. Mas não tem? Não tem? Tipo, e criticar o capitalismo é automaticamente ser comunista? Meu Deus, a realidade está aqui para quem quiser enxergar. É impossível alguém de direita, alguém que não pense com uma hegemonia de esquerda na universidade, entrar num programa de pós-graduação e futuramente poder ser docente. Segunda vez que ele passa tempo, viu? O Robertinho, ele é tendencioso. Não, ele é tendencioso. Mas vamos lá. 4 segundos, mano. Não, já tá falando besteira pra não falar demais. Bora nessa. Ali, liberem meu tempo, por favor. 2 minutos. Jones. Tá. Ô, gente, o Wilker, ele ficou conhecido por gravar aulas, né? E aí, gravando aula, constrangendo professores, ele até parece um pouquinho inteligente. Eu esperava, inclusive, mais sagacidade, mais capacidade de raciocínio rápido e tal. No ao vivo, como não dá pra editar, a gente vê quem é o Wilker Leão. Ele fica falando dele e tal. Ele comete uns absurdos. Ele falou agora do vestibular. Gente... Antes do Enem, não dá pra editar. Cada universidade, ou ter a própria instituição para organizar o vestibular, ou contratar instituições de fora. Tipo, na UFPE, antes do Enem, unificar, era a Covesta que fazia o vestibular, na USP e tal. O vestibular é diferente do ingresso e pós-graduação. São modalidades de ingresso diferentes. Sempre foi assim no Brasil. É assim, inclusive, na maioria das universidades do mundo inteiro. O programa de pós-graduação organiza sua modalidade de ingresso. Não tem nada de errado, não tem nada de absurdo. E sim, alguns programas de pós-graduação têm tendências para lá e para cá. Já acabei de citar para vocês, se você pegar a ementa dos programas de pós-graduação da economia, a maioria são liberais. E aí, isso é um problema? Eu quero combater os programas de economia? Não, pô. Deixa a galera fazer o trabalho, a pesquisa, e a gente vê o que é bom, o que é ruim, o que é útil, o que não é útil para pensar os problemas do Brasil. Aliado a isso, reparem, na primeira pergunta que eu fiz sobre ciência e tecnologia, o Wilker citou o bordão liberal, que aparece na mídia, que é assim, o Brasil não produz ciência e tecnologia porque investe muito na universidade e pouco na base, na educação de base. Ele não consegue falar nada sobre educação de base. Eu citei a situação das escolas aqui, ele não respondeu, ele não comentou nada. Eu citei a situação de professores que são assediados, Wilker, aí é de verdade, por prefeitos e governadores para fazer campanha porque tem contrato precário. Verdade. Tu não respondeu nada, tu não comentou nada. Verdade, tem mesmo. É impressionante. Até teu público tá ficando decepcionado com isso. Wilker, uma pergunta, você tem 10 minutos. Vai, fala. Vamos lá. Falou o cara que foge de todas as perguntas que eu faço basicamente, inclusive a primeira falando sobre o extremismo político e ideológico na universidade, do qual ele me acusa. É meio incongruente, né? Você acusar o oponente de fazer aquilo que você está fazendo desde a primeira pergunta, né, Jones? Vamos combinar. Mas indo aqui ao que importa, né, para a minha próxima pergunta, a gente sabe que qualquer aluno que divija desse pensamento hegemônico de esquerda é perseguido em níveis distintos. Eu sou no grau mais alto, né, que estou prestes a ser expulso, inclusive, porque eu estou expondo o sistema. Eu estou incomodando o comodismo deles, né, que eles tinham antes de eu transparecer para o público tudo que acontece ali, né? Mas alunos do dia a dia ali que não se mostram para a mídia, são perseguidos desde o nível do ambiente universitário ali, a fazer parte do CA, a estar, por exemplo, tendo a possibilidade de conseguir uma bolsa, porque é tudo muito subjetivo lá dentro com essa base principiológica do problema universitário, que é o artigo 207, autonomia em todos os sentidos para a universidade. Todos esses alunos que divijam são perseguidos. Eu mesmo agora estou com um processo de expulsão. Eu. O problema do Brasil é eu.
Eu. Correndo que o meu jubilamento já é certo, né? Só questão de tempo. Puxa. 2 suspensões contabilizando 120 dias. Estão tentando a terceira já para dar o quê? 180 agora? Foda, cara. Não pode nem mais levar uma câmera pra dentro da sala de aula e ficar empurrinhando todo mundo. Eu disse, terminou no sábado. Tive aula, teoricamente, segunda e terça. Todos os professores, acho que eram 5 disciplinas, cancelaram as disciplinas. Foi pra aula, nenhuma aula acontecendo. Putz. Cancelando a aula para todos os alunos por minha causa, porque eu estaria lá. Olha o nível disso aqui. Isso é perseguição ou não é? A gente tem que, através de um exemplo prático, demonstrar a realidade do que acontece com muitos alunos que precisam ter liberdade nesse ambiente público ou não. Eu sou uma voz dessas pessoas e essa é a realidade. Jones, você não acha que toda essa demonstração do que acontece comigo, e como você sabe, com muitos alunos que são de direita, não é uma demonstração de perseguição a esse segmento ideológico e qualquer coisa, na verdade, que divija do seu de esquerda? 5 minutos, né? Sim. 5 minutos. Gente, veja, ele tinha 3 minutos para fazer a pergunta, ele passou 2 minutos falando dele. Né? Ele quer usar esse espaço aqui como palco para promoção pessoal. Boa, Jones! Boa, Jones! Boa, matou a charada. Boa, Jones! Boa! Boa! Isso aí! Boa! Porra, parabéns! Isso aí, caramba! Ele quer usar esse espaço aqui como palco para promoção pessoal, porque ele quer ser deputado, porque ele quer mamar nas tetas do Estado. Boa. Né? Ele tentou fazer carreira como youtuber militar, não deu certo, tomou processo, tomou BO, viu que não dava futuro. E aí depois tentou ser crítico ao Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de bandido, de vagabundo, de tchutchuca do Centrão. Ele agora virou bolsonarista. Próximo do bolsonarismo, ele que virou tchutchuca do bolsonarismo, porque ele quer mamar nas tetas. Quero salário, quero verbo de gabinete. Peço pra você, cidadão brasileiro que tá acompanhando a gente, que preste muita atenção, porque veja, esse tipo de sujeito fazendo essa retóricazinha que quer convencer você que existe uma grande perseguição de esquerda, que a universidade é toda marxista e que a direita é perseguida na universidade. Que é uma mentira que infelizmente cola, porque a maioria do povo brasileiro não está na universidade, né? A cada 10 alunos que terminam hoje o ensino médio, apenas 1 entra numa universidade pública. Então, acaba que para a maioria do povo trabalhador brasileiro, a universidade pública é um grande ausente. Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública. Na minha comunidade, a favela da Borborema, eu, Júlio e Felipe, nós fomos os 3 primeiros da história da comunidade a entrar na universidade pública, na UFPE. Então, infelizmente, para a maioria do povo brasileiro, e nós lutamos contra isso, nós lutamos por uma universidade popular, por uma universidade para todo o povo brasileiro, uma universidade que o povo esteja inserido, que essa universidade sirva para resolver os problemas do povo, os problemas na saúde, na educação, no saneamento básico, na distribuição de água, combate à poluição e por aí vai. Mas como a maioria do nosso povo, infelizmente, não está na universidade, esse tipo de factoide, esse tipo de mentira que se diz há muitos anos, Olavo de Carvalho dizia isso, MBL, escola sem partido, a universidade todo mundo é de esquerda, todo mundo é comunista, mas veja, isso é mentira. Isso é uma forma falsa de falar da educação, porque não resolve os problemas da educação. Veja, eu acabei de citar os dados de escolas que não tem biblioteca, não tem laboratório, sabe? Não tem internet, não tem água no banheiro. Foda, cara. E o cara tá falando, marxismo, os comunistas, sabe? Entende? Falando dele mesmo. E aí, veja, sabe quem é que sofre perseguição real? Gente, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores. São 2,6 milhões, Wilker. Presta atenção nessa aula, que essa você não pode interromper, não. São 2,6 milhões. Nossa Senhora! Nossa Senhora. Essa aí. Essa do... Ai. Que paulada do Jones. Vai tomar no... Puta que pariu. Que tamanho de paulada. Nossa. Eu vou tatuar o nome dele. Eu vou tatuar. Que é isso? Eu vou ter que refazer aquela imagem. Eu vou ter que refazer aquela imagem do meu macho. Não vai dar. Depois... Nossa, que desgraça. Cara, que...
Cadê? Eu vou ter que refazer ela. Cadê? Eu perdi a imagem do meu macho. Puta que pariu. Nossa, que tamanho de lapada, cara. Tem que fazer por cima agora, ó. Cadê? Tem que fazer por cima. Alguém agora coloca a cara do Jones em cima da cara do Gustavo, escreve Jones Manuel em cima do Gustavo, não entendeu PSTU, aceita que dói mesmo. Vou ter que refazer essa imagem. Caramba, essa foi a do ano. Milhões de professores. Wilker. Presta atenção nessa aula, que essa você não pode interromper, não. São 2,6 milhões de professores. A situação atual, segundo dados do Censo Escolar de 2024, é 14 estados têm mais temporários do que efetivos. O que é professor temporário? É aquele professor com contrato precário, sujeito a todo tipo de assédio, que não tem plano de cargos e carreira, que tem salário baixo, que se denunciar um esquema de corrupção, se denunciar um maltrato, pode ser demitido, né? A situação é o seguinte, veja, os piores índices de número de temporários frente ao número de efetivos, né? Vai estar subindo essa tabela para as minhas redes sociais. O Acre, 79% dos professores são temporários. Em Santa Catarina, são 75%. Mato Grosso, 74%. Espírito Santo, 73%. Mato Grosso do Sul, 69%. Distrito Federal, Will, que é onde tu tá, são 60% de professores temporários. A maioria professores com contratos precários, sem planos de cargos e carreiras, com baixos salários, que a cada 2 anos sofrem constrangimento, que são obrigados a apoiar, a sair na rua fazendo campanha pro canalha da vez, porque se não fizer, perde o emprego. Sofre assédio de verdade, sofre perseguição de verdade. Gente que depende do trabalho para sobreviver, para pagar as contas. E que se não submeter a esse constrangimento, acaba sendo demitido. Isso que é perseguição de verdade. Que trabalhador, pai e mãe de família passa. Tá fazendo gracinha na internet e fazendo videozinho. Ai! Não ganhar dinheiro não. E agora querendo mamar nas tetas do estado não. Ai! Mano, Rio Grande do Sul, 60%. Para, Jones, para! Para! Pernambuco, meu estado, na última eleição, 2024, a gente acompanhou, inclusive, eu ajudei até a fazer uma denúncia sobre um grupo de professores que, no dia que é para fazer campanha eleitoral, os professores são liberados da escola, obrigados a fazer campanha e não pode nem sequer colocar atestado, porque se colocar atestado, o gestor é obrigado a dizer assim, ó, vou anotar aqui, você faltou, não veio e vai dar problema. Isso é perseguição política de verdade, gente. Sabe? Professores assediados, professores adoecendo. Já eu vou trazer os dados aqui pra você, porque se não sou eu trazer isso, o Wilker Leão não traz. De quantos professores se afastam do ambiente da sala de aula por adoecimento físico e mental. Aí o sujeito, a prioridade tem que ser educação de base. Fala alguma coisa, Wilker, de educação de base. Nossa, dá alguma contribuição, dá alguma ideia. A gente já entendeu que você se acha o centro das atenções, que você é a vítima, que você quer mamar no dinheiro do Estado, mas dá alguma ideia. Nossa. Rapaz, que atropelo. Nossa Senhora do céu. Que atropelo. Ah, gente de Deus. Gente de Deus, que tamanho de paulada. Calma, Jones, você tá esquentadinho, né? Nessa você ficou esquentadinho. Fica calmo, Jones, você consegue. Ah, isso aí, debora. Só que quando você fala que eu quero ser o centro das atenções, ao mesmo tempo você fica 2 minutos da sua fala de 5 falando sobre mim, criando um argumento, com todo respeito, tão burro assim sobre oportunismo, que ele mesmo narra a minha trajetória, desde quando eu estive lá os meus 8 anos no Exército. Ai, fábrica. Meu Deus, Gostam de falar de escala 6x1, né? Eu era a escala que não tem nem como designar, porque a gente tirava serviço 24 horas, já emendava no expediente. Esse serviço era de uma folga em muitas semanas de apenas 24. Você folgava um dia, já estava de serviço nessa dinâmica de 24 horas virando e no expediente de novo. Escala preta, vermelha, de semana, de final de semana. Eu fiz isso por 8 anos. E eu era, modéstia à parte, meus pares podem confirmar isso, o melhor cabo da minha organização militar. Eu via os problemas lá dentro. E eu não podia fechar os olhos para aquilo. O que eu fiz? Eu anunciei para o público, olha, está acontecendo, com todo o respeito do mundo, mas fiz meu canal na internet, olha, a gente está com problemas em legislação militar nesse seguinte sentido. Sofri tudo que fosse preciso para fazer aquilo que eu acreditava. Saí sendo um cara de direita, questionei o Bolsonaro, tentei mesmo construir uma terceira via naquela época, com Sérgio Moro, mas
ao Bolsonaro, porque tenho minhas críticas a ele. Felizmente, hoje, a gente consegue unir a direita em torno disso, mesmo que eu não precise ser bolsonarista, como não sou, e sou acusado de ser de um jeito totalmente deturpado da realidade, e a gente não consegue nem falar do que importa, porque ele fica a todo tempo falando de mim, obviamente provocando uma defesa, porque eu não posso deixar essas inverdades passarem, e ele não quer discutir de fato e deixar com que eu fale a minha visão de mundo acerca daquilo que é uma realidade de educação básica e superior. Cara, ele não Mas fala assim, nada com eu- nada, cara. É eu. Se não foi eu. E ele só tava lá dele, cara. É impressionante. Oportunidade aqui a gente vai falar sim sobre educação básica também, que é fundamental. Ah, se E tiver uma a gente oportunidade, tá isso. de mais dinheiro para a universidade, não para lá, e é culpa dessa Mas isso não é uma oportunidade? sistemática orçamentária. Jones pergunta. Gente, veja, como vocês percebem, o Wilker, ele tem uma limitação objetiva, ele não entende da educação. Vamos lá. Isso aqui, a esse momento, quanto tempo a gente já tem de debate? 1h30. Isso já está configurado. O Wilker não entende absolutamente nada de educação, né? Aqui, ó, atualização. Saiu a atualização. Pronto. Saiu a atualização. Tá bom? Por enquanto, essa é a atualização. Essa é a atualização, tá? Atualizada a imagem do meu macho. Não fala do meu macho, tá? Falou do meu macho aqui, vai dar ban. Tá bom? Se falar do meu macho, vai dar ban. Ele repete chavões, né? Que ele decorou, tem mais dinheiro para educação. Que foi? Superior do que baixo. Tô falando do meu macho. Fecha essa porta aí, você só é minha noiva. Porque o meu macho é esse homem aqui, ó, tá? Ele é o meu macho. Vai lá, vai. Básica, e aí morreu. Veja, eu vou só insistir num ponto, em solidariedade a todos os professores e professoras do Brasil. É um absurdo. Desde o governo FHC foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita o gasto público com o funcionalismo público, mas deixa liberado, por exemplo, o gasto com terceirização. Então é uma tendência hoje no Brasil inteiro de cada vez mais as prefeituras preferirem contratar pessoas, aliás, fazer o gasto com terceirização e com contratação do que com concurso. Isso piora a qualidade do ensino. Isso precariza as condições de trabalho, isso reduz a atração que profissionais têm pela escola, né? Então é muito comum, da minha turma, por exemplo, se formou mais ou menos 35 pessoas. Eu diria que 8, 9 hoje estão na sala de aula, porque o salário é muito baixo. Veja, segundo dados universalmente conhecidos, você pode pegar em várias fontes, FGV e IBGE, um professor ganha, em média, 50% menos do que uma outra pessoa que tem curso superior também. Então, o salário do professor é muito baixo, as condições de trabalho são muito ruins. E eu repito, a cada 2 anos, os professores sofrem todo tipo de constrangimento, porque são obrigados a apoiar o candidato da vez, né? Não podem nem sequer fazer uma denúncia sobre isso, porque correm risco de perder o seu emprego. Veja, isso é perseguição de verdade, né? São 2 milhões... Porra, Jones, isso não tem nada a ver com o Wilker. Ele não vai responder isso, não. Não, mas então quem tinha que estar lá debatendo com o Wilker Leão sou eu, pra falar de algoritmo de YouTube. Não, eu não. Tem que ser um cara mais capacitado pra falar de YouTube. Tem que ser o Felipe Neto, né? Debate sobre algoritmo do YouTube. Como é que faz pra um vídeo bombar? Tinha que ser isso, então, o debate, né? Como é que bomba um vídeo no YouTube? Qual é a técnica? Qual é a thumb? 600 mil trabalhadores e trabalhadoras da educação. Hoje, a maioria estão em trabalhos precários. A situação está piorando cada vez mais ao ponto de que mais de 1.000 prefeituras, só falando da educação municipal, não pagam o piso do magistério, né? Nos estados também, o piso do magistério não vem sendo pago. Minas Gerais, aqui do Romeu Zema, da extrema-direita, não paga o piso... Posso continuar? Pode. Vamos lá. Continue. Não, Pode. vamos O que lá. aconteceu? Tranquilo? Tranquilo. Pode. Minas Gerais, aqui do Romeu Zema, de extrema direita, não paga o piso do magistério, percebe? Então, essa é a situação da gravidade da educação brasileira. Inclusive, a gente defende revogar a lei de responsabilidade fiscal, porque é um ataque à educação pública. Agora, Wilker, pergunta pra você. Quanto é o piso do magistério? E... Valor.
Pode encerrar aqui? Vamos lá. Wilker, 5 minutos pra você responder. Salvo engano, é 4.557. Salvo engano, é 4.500 e alguma coisa. Boa. E falando disso, é óbvio que o salário ele poderia ser melhor, eu concordo com isso, só que a gente tem uma máquina pública muito inchada. E eu acho que, felizmente, agora o Jones vai me dar a oportunidade de poder falar sobre essa questão, que eu tenho uma ideia sobre também, e não vou fugir do tema, igual ele foge, apresentando um problema que eu vou concordar com ele, vou apresentar minha solução, para que ele negue outro. Ele nega o problema de que há uma perseguição a mim e em representação, óbvio, a todos aqueles que pensam como eu, foge completamente desse tema, aí joga a perseguição que professores sofrem nesse contexto político eleitoral para negar a realidade da minha pergunta, fugindo de todas as perguntas que eu faço. Então, essa é a realidade. Aí eu tenho que ficar complementando e fazendo essa apresentação antes de entrar no mérito, porque é fundamental para ficar claro para você qual que é a realidade acerca de nós dois. Quem de fato está fugindo de alguma coisa, está acusando o outro de forma gratuita de não conhecer nada sobre educação. Rapaz, imagina se eu conhecesse, né? Apresentando tudo que eu já apresentei. Mas uma ideia para essa questão. Ai, cara, como é que pode, velho? O salário, de ideia do que a gente pode fazer para melhorar isso, parcerias público-privadas. A gente pode transformar uma ideia de gastos que ficariam a cargo do Estado para iniciativa privada. É uma possibilidade. Só que só de falar nisso, ele já fica louco aqui. Ele falta pular da cadeira, porque é uma possibilidade jurídica prevista que o meu campo ideológico oferece enquanto alternativa. Tem uma corrente do conhecimento pedagógico aí que traz a possibilidade do liberalismo pedagógico, capitaneada por Milton Friedman, um importante pensador nesse segmento econômico e educacional, que traz essa possibilidade. Então, a gente tem opções que ele fica louco só de ouvir. Essa é uma. A gente tiraria um encargo do Estado para que a iniciativa privada pudesse concorrer e pagar, eventualmente, um salário melhor com base em oferta e demanda, que aí é o mercado que controla todas essas questões. Só que em relação à perseguição, eu vou acreditar na sua boa-fé, porque eu não conheço esses dados, mas você está trazendo uma perspectiva que pode ser verdade. Sendo verdade, é realmente um absurdo que o Estado persiga professores no objetivo de que eles façam uma política partidária para determinado candidato. Eu concordo com isso. Só que, salvo engano, há uma lei, e se não houver, tem que haver, que vede a demissão de funcionários nessa condição dessa prestação de serviço, nesse enquadramento de natureza jurídica em período eleitoral. Eu tenho uma impressão de que há, mas se não há, tem que haver, porque isso realmente é um absurdo. Então está aqui a proposta de duas soluções, respondendo à pergunta que o Jones insiste em 3 Deve haver. O assunto de me atacar no meio e que eu não tive a oportunidade de apresentar o meu posicionamento ainda, que está apresentado numa linha ideológica mais voltada à direita. E é o que eu luto nesse ambiente educacional para que a gente possa conseguir, deve haver. Possa colocar mais em pauta não só essa teoria predominante do construtivismo, de que o aluno é o centro e tudo tem que girar em torno dele, e o pensamento pedagógico marxista está sempre em voga ali com base nessa ideia que vem de Piaget e vem de uma lógica marxista e traz esse conhecimento nesse sentido, mas que não, tem também um conhecimento no sentido diferente de um liberalismo pedagógico na ótica de Milton Friedman, por exemplo, que traz essas possibilidades de a gente entender a educação de uma forma distinta, resolvendo problemas como o que o Jones trouxe aqui, por uma nova ótica. Então são possibilidades que muitas das vezes as pessoas sequer ouviram falar da sua existência, principalmente na universidade, porque isso não está em voga. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer nenhuma matéria de pedagogia, porque não deixam fazer nem do meu curso, que é História, né? Ficam me suspendendo, me retirando da universidade, mas eu tenho quase certeza de que quando eu entrar no curso de pedagogia, essa vai ser uma corrente que não é apresentada, porque eu já tive a oportunidade de fazer as duas disciplinas. A gente vai falar sobre isso também, o problema raiz de toda essa questão de educação de base, que é a formação do professor dentro da universidade. 2 disciplinas que formam as licenciaturas diversas para a futura educação básica. 2 disciplinas. Você aprende a ser professor em 2 disciplinas. E uma delas é essa daqui que eu vou falar para vocês, que foi minha experiência com a pedagogia. Desenvolvimento psicológico e ensino do segmento de pedagogia no departamento de psicologia da UNB. É só marxismo. Não foi apresentado nem... Ai, cara, não dá, bicho.
Numa ótica como essa que eu estou apresentando para vocês, mais vinculada à direita como oferecimento de solução para problemas como esse. Então, enquanto a gente não pensar outras alternativas, a gente vai ter uma hegemonia que persegue tanto nesse segmento que o Jones está apresentando, quanto no óbvio que eu estou apresentando também, e ele teima em fugir sempre de discutir sobre isso. Ó, tô com 6 segundos aí de... Não tem banco de tempo não, rapaz. 2 minutos aí. Posso ir? Gente, é constrangedor, assim... acho que essa palavra descreve. Veja, Piaget não era marxista, né? Importante saber disso. Nunca foi. Aliás, nem tinha proximidade com o marxismo. Talvez, vou tentar aliviar a tua barra, talvez tu queira citar Vygotsky e confundir com Piaget. Vamos rezar para ser isso, mas assim, provavelmente você nunca leu nada de Piaget. Para as pessoas pegar um texto de Piaget e achar que é marxista, enfim, é inacreditável. Milton Friedman era economista, um economista neoliberal e tal. Não tem pensamento pedagógico na obra de Milton Friedman, não existe corrente pedagógica friedmaniana, sabe? É isso, veja. Por outro lado, o Wilker tentou responder. E aí veja como a coisa é constrangedora. O Brasil já tem hoje o maior número de PPPs, de parceria público-privadas, em escolas da sua história, né? Uma privatização acelerada da educação, em que é feita, inclusive, os governos estaduais em parceria com o governo federal, com o governo Lula. O modelo de PPPs que está sendo adotado no Brasil é de você privatiza todo o processo de manutenção da escola, né? Então, limpeza, segurança, manutenção predial e por aí vai. O pagamento do professor, Wilker Leão, não tem a ver com PPPs, sabe? Nem dá, porque assim, do ponto de vista constitucional, não dá para privatizar o trabalho pedagógico, a não ser que você apresente uma PEC. Então, o que tu falou não tem a ver com o problema do pagamento do piso do magistério, velho. Então, assim, tu não conseguiu responder, sabe? É inacreditável, bicho. Ah, não, porque é o livre mercado e concorrência. Vamos lá, Wilker. Acho que o povo não entendeu. Como é que vai aumentar o salário do professor? Explica pra gente. Livre mercado, concorrência, já tem escola privada. O salário da escola privada não é muito melhor, em média. Então explica pra gente como é que vai aumentar o salário do professor e tornar a carreira mais atrativa para os jovens que estão entrando na universidade agora e vão se formar. Vai falar, é agora. Última chance. Última. Wilker, uma pergunta, você tem 3 minutos para pergunta. Jones, eu acho que você se perdeu de novo em relação às regras desse debate. Você não me faz pergunta no momento da sua réplica. Você consegue compreender você não fez pergunta da dinâmica do debate aqui? Você faz pergunta no seu momento. Então, no seu momento, você me faça essa pergunta que eu responderei, porque agora... ele respondeu, é só privatizar. Só privatizar. Tem pra privatizar. Agora é a minha vez de fazer pergunta. E, novamente, se não tiver entendido, o caderninho está aqui para eu desenhar para você. Mas a pergunta é muito simples sobre uma questão fundamental. Ele ficou falando esse debate todo, né? Parece que ele só fala isso. Você não responde minha pergunta. Em educação superior e educação básica também, que são a forma que é, na verdade, a formação dos nossos currículos. Novamente, artigo 207 da Constituição é um grande problema. Autonomia absoluta educacional. A universidade pode compor o seu currículo com base no que ela quiser. É basicamente isso. E a gente tem a base nacional comum curricular também para educação básica, que é um reflexo disso. A gente tem uma abertura completamente abstrata hoje de que não se tem mais uma lógica de ensino de conteúdos determinados. A gente vai aprender aqui período imperial em história, por exemplo, do Brasil. Não tem isso. Tem uma abstração qualquer para a gente aprender algo na construção do conhecimento a partir de uma lógica construtivista, que é o que predomina hoje. Olha o nível do absurdo que a gente tem aqui, por exemplo, na BNCC, que é essa Base Nacional Comum Curricular que eu estou falando para vocês, sob o código EM 13LP45, que determina que um professor deve lecionar em português. Ela diz o seguinte: compartilhar sentido construídos na leitura escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais Parece que ele tá falando cantando. e coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. A coisa mais abstrata do mundo. Isso é a base de ensino de português na educação básica. Então, a abstração, o relativismo, o construtivismo tomou conta de toda a educação de forma geral a partir desse preceito lá atrás da autonomia
completamente aberta para você montar um currículo. Jones, você não acha que é bastante problemático que a gente tenha... Como é que pode, velho? Como é que pode? Que bizarrice esse cara, velho. Essa abertura completamente abstrata e sem objetividade no âmbito tanto da universidade, que gera tudo isso que eu estou lendo para você aqui, que apesar de você concordar, é óbvio, você ser desse segmento, não seria importante a gente ter introdução à sociologia, por exemplo, pensamentos distintos? Não seria interessante a gente ter em educação básica aqui, como nesse código da Base Nacional Comum Curricular que eu te apresentei aqui, um ensino do português mais concreto, mais objetivo, do que essas abstrações que vai gerar mais confusão, menos aprendizado, menos até liberdade e capacidade para o professor organizar a sua aula? Como que você pensa essa questão da bagunça que é a organização de ementas, educação afora? 5 minutos, Jones. Gente, vamos lá. O Wilker Leon, ele não sabe o que é construtivismo, né? Assim, ele não faz ideia. Ele achava que Piaget era marxista, ele não sabe o que é construtivismo. Ai, cara. Ele citou relativismo aqui de uma maneira, enfim, sem ter noção da profundidade. Ele é o tipo, não gosto, tá tudo errado. Por quê? Porque eu não entendo e não gosto. A gente é assim na vida. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente também não gosta. Eu sou assim. Quando eu não entendo, eu prefiro falar que eu não gosto do que tentar entender. É mais fácil, não é? Tipo assim, Luiz, você entende isso daqui? O que você acha disso aqui? Eu não entendo nada. Eu falo assim, não, eu não gosto. Tá tudo errado. Dá muito trabalho entender as coisas, é muita letra, tem que ler, estudar, pensar, ponderar. Eu prefiro ver TikTok. Eu sou sincero, eu sou assim. Ele tentou falar. E reparem que ele é incapaz de responder qualquer coisa sobre educação básica no Brasil. Não consegue. Ele abre a primeira resposta dele com bordão liberal. O problema do Brasil é que se investe muito em universidade e pouco em educação básica. Todas as vezes que a gente faz um debate sobre educação básica, sobre problemas concretos da escola, da educação no Brasil, ele simplesmente não responde, porque ele não tem o que falar. Na pergunta passada, ele ficou falando de livre mercado, pipipipopopó, errou o valor do piso do magistério, mas isso é detalhe. Falou de Milton Friedman como corrente pedagógica, falou que Piaget era marxista e não respondeu. E aí, veja, aí ele volta para uma caricatura dizendo que o grande problema é que tem muita doutrinação ideológica, que o povo é muito de esquerda. O que é curioso, porque ele já arrotou aqui, já ficou se pavoneando de que ele tem muito engajamento e tal. Ele queria uma banca de TCC que fosse ele, Thiago Braga e Nicolas Ferreira, porque aí pra ele ia tá bom. Aí tá bom, Johnny. Consegue debater. Aí tá bom. Vai falar que vai... É louco, é tabaguá. Aí não tem pra ninguém. O que é que eu vou fazer? Assim, eu, de verdade, assim, respeito a você. A mim? Continuar ignorando essa coisa egocentrada de... Respeito a mim, Johnny? Não é à toa que ele é meu macho. Não é à toa que ele é meu macho. Ai, eu fiquei sem graça. Agora ele respeita a mim. Ele me respeita, viu? Ele me respeita, tá? Eu sou perseguido e tem uma perseguição e os comunistas estão tomando a universidade e todo mundo tem que ser marxista e vou debater problemas concretos da educação. Veja, o grau de precarização e de piora das condições de trabalho dos professores no Brasil se reflete nos índices de adoecimento. Vamos pegar o exemplo aqui de Minas Gerais, né? Estamos em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Em Minas Gerais, Roberto e Rodrigo, em 2024, juntando os dados da rede estadual e da rede municipal, mais de 20 mil professores pediram afastamento por problemas de saúde. E aí vem desde transtornos mentais leves, até burnout, até lesões ósseo-musculares, principalmente na coluna, ombros e por aí vai. Então veja, esses números de Minas Gerais, eles estão em proporção com todo o Brasil, né? Então, São Paulo também é uma média de 20 a 25 mil professores que por ano pedem afastamento por problemas de saúde. Em São Paulo, todos os dias, 112 professores pedem afastamento da sala de aula por problemas de saúde, sabe? Então, isso tem a ver com condições de trabalho. Então, como o piso do magistério não é respeitado, é muito comum um professor estar em 2, 3 escolas, não trabalhar manhã, tarde e noite, e chega um momento que tem burnout, não aguento. Isso tem a ver com a própria infraestrutura da sala de aula.
Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem refrigeração. Às vezes tem problemas de onda de calor e o professor simplesmente não aguenta, né? É muito comum problemas vocais, inclusive. Isso tem a ver, inclusive, com a quantidade de alunos por sala de aula, porque o recomendável é de 10 a 15 alunos por sala de aula. O Brasil, a média é 25 alunos, mas a gente sabe que a média esconde realidades de professores estando numa sala de aula com 40, com 45. Eu já dei aula para 42 alunos, quando eu era professor da rede estadual da Bahia, sabe? 42 alunos. Então, salas excessivamente cheias, ambientes estressantes, de violência. De violência, cara. Professor só... Cara, vocês viram que essa semana mesmo aí, o aluno que ficou esperando... O professor do lado de fora da escola pegou o professor no cacete. Isso é problema, não é marxismo, cara. O problema não é marxismo, não, pô. Falta de... Eu acho que devia fazer uma série de entrevistas com os professores de todo o Brasil. Qual o principal problema pra você? Falta de remuneração, salas lotadas, ambiente estressante ou comunismo? O que tá impedindo você de trabalhar melhor? Tempo para preparar a aula, porque da jornada de trabalho para receber o piso, né, que são 40 horas semanais, 1/3 dessa jornada de trabalho tem que ser para preparação de aula, para estudo, para formação. A maioria dos estados e dos municípios não respeitam esse 1/3 de preparação, de aperfeiçoamento, de estar preparando aula. Então, esse conjunto de problemas provoca um colapso da carreira de professor no Brasil. O governo Lula lançou um programa, o Pé de Meia Licenciatura, que foi um fracasso, porque o problema não é dar uma bolsa para quem vai estudar, o problema é a carreira de professor. A carreira de professor está desvalorizada, está desprestigiada, as condições de trabalho estão cada vez piores e a gente já tem falta de professores de maneira absoluta em várias disciplinas, como matemática, física e química, e a gente está próximo de entrar num colapso geral da disponibilidade de docentes. Então, ao invés de a gente estar debatendo isso, ao invés de a gente estar debatendo a carreira docente, as condições de trabalho, de salário, infraestrutura das escolas, comunismo. O Wilker tá preocupado com ele, porque ele quer fazer propaganda para ele mesmo, porque ele quer ser deputado para mamar nas tetas do Estado. Boa, repete. Receber um salário de 50 mil. Não pode deixar de repetir isso. A exaustão. Não pode deixar de repetir isso, a exaustão. E ficar rico às custas de vocês. Depois dessa, eu acho que tem que encerrar já 1 hora de react aqui. Tem a parte 2, tem a parte 3, tem a parte 4, nós vamos ter que reagir a tudo. Não vai ter jeito. Aqui a gente vai ter que ver inteiro.